Tem que concordar com o Júlio Brandt nessa postagem aí. Não pode confundir não, ídolo no campo é uma coisa, ser gestor é outra. Parabéns, Júlio, falou tudo agora. E não tem como, só porque o cara é ídolo, confundir, achar que vai ser um bom presidente pro clube. Você falou tudo. Ainda bem que você não volta atrás com suas convicções, né? Ídolo no campo é uma coisa, gestor é outra. Vimos isso com Roberto Dinamite. Não se pode misturar as coisas. Pedrinho é ídolo no campo, sem dúvida. Parabéns, Júlio Brandt, esse excelente comentário que você fez, concordo plenamente. O Pedrinho foi ídolo no campo, mas ser gestor de um clube gigante como o Vasco, é outra coisa. Vimos isso realmente com o Roberto Dinamite, sim. Todo mundo viu, porque o cara é ídolo, né? O maior ídolo, na verdade. Roberto Dinamite é o nosso maior ídolo. Na época, o pessoal deve ter colocado isso aí, o peso nisso aí, como o maior ídolo do clube, ser o nosso presidente. E todo mundo viu no que deu, né? A pior gestão da história do Vasco. Concordo que na minha opinião, é a pior gestão da história do Vasco. Levou o Vasco ao fracasso naquela época, Roberto Dinamite. Então, não pode misturar as coisas. O Júlio Brandt está certíssimo. Ser gestor é outra coisa. Tem que ter experiência em gestão. Experiência, como administrar um clube imenso, igual o Clube de Regatas Vasco da Gama. Que na verdade agora é Vasco SAF, né? Então o Pedrinho é ídolo no campo, sem dúvida. Júlio Brandt não foi hipócrita nem um pouco nesse comentário dele, falou tudo. E se ele falou isso aí, quer dizer então que o Pedrinho não seria um bom presidente para o Vasco. Porque a história já mostra que aconteceu aí a história do Roberto Dinamite como presidente do Vasco. Ou seja, o Júlio Brandt quis dizer que com o Pedrinho ia ser a mesma coisa. Não é porque o Pedrinho é ídolo no campo que ele ia ser também um ídolo como um dirigente do Vasco, um gestor, um futuro presidente. Parabéns, Júlio. Acertou agora em cheiro aí, hein? Acertou em cheio. Com esse comentário aí a respeito do Pedrinho, caso ele fosse presidente do Vasco. Ainda bem que você não volta atrás nas suas palavras. Se você falou isso porque você é vascaíno, não importa com o Vasco. Sabe que Pedrinho, infelizmente, não seria um bom gestor, um bom presidente para o Vasco. E sua opinião é tão forte que eu sei que você não volta atrás. Você não ia apoiar o Pedrinho jamais nisso, apesar dele ser nosso ídolo, mas a coisa é séria. Opa, peraí, que é isso aqui? Após 3 eleições, Júlio Brandt não será candidato à presidência do Vasco. Na véspera do prazo final para o registro de chapas, nesta terça, ele abriu mão de sua candidatura e anunciou apoio a Pedrinho. Pedrinho? Qual Pedrinho? Não pode ser isso, não. Uma decisão confirmada após algumas semanas de conversas em contato com o GE, Júlio explicou os seus motivos. Fake news, isso é mentira. Júlio Brandt jamais faria uma coisa dessa, ele não volta atrás. Eu não acredito nisso, não. O GE fazendo fake news. Júlio Brandt explica a retirada de candidatura e apoio ao Pedrinho no Vasco. Algo racional. Mentira. Terra também. Júlio Brandt retira a candidatura para apoiar Pedrinho na eleição presidencial do Vasco. Isso é um complô que eles estão fazendo. Não pode ser. Eu não acredito que o Júlio Brandt fez isso, não. Eleições do Vasco. Júlio Brandt retira a candidatura para apoiar Pedrinho. Que isso? Não estou acreditando nisso. Eu só acredito porque eu estou vendo. Aquele post dele, ele falou tudo. Olha lá, Júlio Brandt retira a candidatura e vai apoiar Pedrinho na eleição do Vasco. Mas aquele post que ele fez, ele não pode ter apagado aquele post. Aquele post está lá. Porque o Júlio Brandt é de palavra, ele não volta atrás. E ele falou uma coisa certíssima ali a respeito de ídolo. Tentar gerir um clube, ídolo que já foi jogador. Ali está escrito, Júlio Brandt explica a retirada de candidatura à presidência do Vasco. Candidato nas últimas 3 eleições, Brandt cita divisão de votos e receio de vitória do grupo de adversário. Era importante consolidar e não dividir. Mas aí, qualquer pessoa racional, qualquer torcedor racional ia ver que ele tá errado, porque o jogador de futebol, para ser gestor, ele mesmo falou certíssimo ali. Não tem como, não dá certo, não tem como dar certo isso. Vamos ler o que ele falou ali. Existia um cenário de divisão de votos, é um eleitorado parecido, então era importante consolidar e não dividir. Nas nossas pesquisas, o Pedrinho estava à frente na faixa entre 34% e 35%. O Levin aparecia com 28% ou 29%, e a gente com 27%, ou seja, o Júlio Brandt estava com 27%. Não era uma escolha muito difícil, poderíamos ficar em terceiro ou segundo. Dava para brigar com o Pedrinho? Dava. Mas ele é meu amigo. Beleza, ele é seu amigo, mas amigo é amigo, jogador de futebol é jogador, ídolo é ídolo, gestor é gestor. Eu não queria fazer isso e poderia resultar na vitória do outro grupo. Isso eu não quero. Foi algo racional. Ou seja, ele não quer apenas que o outro grupo ganhe, mas ele prefere que um ex-jogador de futebol seja o presidente do clube. Um ex-ídolo do Vasco seja o presidente do clube. E ainda ele citou o Roberto Dinamite como exemplo, que é um exemplo que eu concordo plenamente. Ele é o ex-jogador, o nosso ídolo Roberto Dinamite, e todo mundo viu como é que foi a gestão dele. Poderia ser a mesma coisa com a gestão Pedrinho. Uai, Brandt.